Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula de educação cristã do nosso módulo do Seminário Teológico CETADEB, onde nós estaremos vendo aqui a escola dominical e o seu contexto na educação cristã. Não é nenhuma dificuldade nós entendermos que a EBD, ou Escola Bíblica Dominical, é a maior organização de ensino da Igreja Cristã. A EBD é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o local perfeito para o aprendizado sistematizado por grupos individuais e faixas etárias. A Escola Bíblica Dominical tem que receber um apoio pleno do pastor e também da membresia da igreja, de modo que os projetos pedagógicos implantados possam desenvolver-se plenamente. É interessante nós observarmos que uma das características mais utilizadas hoje nas Assembleias de Deus é exatamente a divisão por grupos de faixa etária, né? O que tem facilitado muito o desenvolvimento do aprendizado sistematizado da Bíblia. Afinal de contas, você consegue separando por grupo, você consegue fazer uma abordagem específica para cada grupo. Um professor especializado para lidar com crianças, outro para lidar com adolescentes, outro para lidar com jovens e assim sucessivamente. E sem dúvida nenhuma, o pastor da igreja, o líder da igreja, ele tem que estar apoiando esse empreendimento de forma plena, porque é sem dúvida nenhuma o local onde vai dar apoio a este pastor acerca do que tange a doutrinação e proliferação do conhecimento da palavra de Deus. E também nós precisamos do apoio da membresia, um apoio restrito da membresia, porque a membresia é quem vai formar os alunos e é de onde serão tirados muitos professores. Então há essa necessidade de se fazer, de ter um apoio irrestrito de toda a igreja para esse grande trabalho. Mas da onde surgiu? A origem da escola dominical, ela começa já, o seu nome, que vem do latim dominus, ou domei, que significa do Senhor. Então a escola dominical, que significa, poderia ser muito bem chamada de escola do Senhor, né? E ela surge na Inglaterra no século XVIII, mas não tem como a gente dizer que não havia ensino da Bíblia de forma sistemática já em tempos remotos e bíblicos, né? Então nós podemos dizer que ela surge na Inglaterra no século XVIII, mas não nega a sua origem nos tempos bíblicos, tá? O que existia antes da EBD como nós conhecemos hoje? Eu não vou falar aqui, não vou me prender à parte de como era o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus nos períodos mosaico, no período do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, porque nós já tratamos sobre isso em outras oportunidades. Eu vou tratar só do período do movimento protestante, tá? Porque o movimento protestante ele teve uma grande influência na formação do que viria a ser a escola bíblica dominical como nós conhecemos hoje, tá? Então, nós podemos começar esse histórico falando de John Wesley, né? John Wesley, em 1737, iniciou estudos bíblicos dominicais na cidade de Savannah, na Geórgia, tá? Nos Estados Unidos. E teve grande importância esse trabalho feito por ele lá. Entre 1763 e 1769, nós temos também um modelo feito pela Hannah Balmore, né, que era uma senhora metodista que começou estudos bíblicos dominicais dentro de sua própria casa e a partir de 1769 nas dependências da igreja anglicana High Wycombe,
né, onde ela estabeleceu uma sistemática de estudo bíblicos, né, dominicais. Em 1770, tá, na década de 1970, nós vamos encontrar na história o ministro unitariano Theophilus Lindsey, que promoveu, né, lições bíblicas dominicais na igreja em que ele dirigia, na capela da rua Essex, na cidade de Londres, na Inglaterra. Em 1774, a gente já vai ver o reverendo J.N. Moffat, que era ministro independente de uma igreja em Nailsworth, que passou a lecionar estudos bíblicos dominicais também na sua igreja. Tá? Esses movimentos, né, surgiram e apesar de não terem ainda uma característica plena do que nós temos hoje de escola dominical, elas eram o que nós podemos dizer de embriões de uma ideia que viria a surgir mais à frente. Entretanto, a gente não pode deixar de ressaltar que todos eles, o objetivo era o estudo sistemático da Bíblia. Bom, então surgiu no dia 20 de julho de 1780 um homem chamado Robert Hicks, que era um jornalista inglês protestante, né, que estava muito preocupado com o declínio moral e espiritual da Inglaterra, né, e havia também um crescimento muito grande da violência, e ele olhava e via as crianças e adolescentes entregues a essa situação de desordem social, e ele então compadeceu-se dessas crianças e criou uma escola que funcionaria aos domingos. E essa escola ensinava tanto educação secular, inglês, matemática e algumas outras matérias do curso regular, secular, né? E também dava ensino religioso, onde se ensinava a Bíblia, né? E nessa escola que ele ensinava regularmente aos domingos, ele começou a ter um resultado positivo com relação à vida social dessas crianças, né? E no dia 3 de novembro de 1783, ele publicou em seu jornal a transformação ocorrida na vida de 2 crianças. Então, essa data ficou marcada como sendo o dia da fundação da escola dominical, né? E no início teve uma resistência a esse trabalho por parte de outros líderes de outras igrejas, né, que julgavam que o trabalho de Hicks profanava o domingo sagrado e com isso também as suas igrejas, né, com as crianças que ainda não se comportavam, né? Mas isso não impediu que as ideias de Hicks se propagassem por toda a Inglaterra e que depois vieram a ganhar um apoio irrestrito de John Wesley, né, que 4 anos depois do início desse movimento da escola, ele começou a também fazer nas suas igrejas. E 4 anos depois do início desse movimento, a escola dominical já contava com mais de 250 mil alunos matriculados. Em 1785, se organizou em Londres a Sociedade para a Promoção das Escolas Dominicais nos domingos britânicos. Olha como é que a ideia ela foi ganhando corpo, e quando você se coloca à disposição do Senhor para fazer uma obra, certamente o Senhor dá o direcionamento e, consequentemente, o crescimento. Então, em 19 de agosto de 1855, o missionário escocês Robert Kelly, no Brasil, ele começou uma escola dominical com 5 crianças e a sua esposa.
né? Isso na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E ele viu esse número crescer muito rápido. Bom, intencionado em ampliar o modelo de escola dominical, ele transferiu-se para o Rio de Janeiro, né? Desceu a serra, como a gente costuma dizer no Rio, e fundou a Igreja Congregacional do Brasil. Logo depois, esse modelo da EBD se espalhou por todo o país e hoje é o que nós temos de mais padronizado dentro da maior parte das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. Bom, e qual é o papel da Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical ela deve desenvolver um papel de destaque na educação cristã. E como é esse papel de destaque? Primeiro, alcançar o povo ganhando para Jesus. Muita gente pensa que escola dominical não é lugar para se evangelizar, ou não é lugar para se trazer pessoas que não sejam cristãs, né? E quando na verdade não é isso, muito pelo contrário, o melhor lugar para você levar uma pessoa que não tem Jesus ainda no coração é a escola dominical, porque muitas vezes pessoas que não aceitam Jesus por alguma dúvida ou algum bloqueio, ele passa a ter um estudo, ele vendo um estudo, às vezes esse bloqueio cai e nós vemos algumas vezes o Senhor agindo maravilhas. Na escola bíblica dominical da minha igreja, por exemplo, da igreja onde eu congrego, nós já temos essa experiência onde um número grande de pessoas tem aceitado Jesus exatamente na escola dominical. E uma coisa é certa, pessoas que aceitam Jesus na escola dominical são crentes normalmente que não cairão na fé com facilidade. Outro papel que a escola dominical ela deve exercer é óbvio, ensinar a palavra de Deus. Essa é a função primordial dela. Entretanto, não quer dizer que se nós vermos, né, uma necessidade na igreja de se aplicar algum outro tipo de ensino que vá facilitar o ensino da palavra de Deus, não é nenhum problema em se colocar, né? Inclusive existem igrejas que fazem alfabetização de pessoas na escola dominical, isso é muito positivo. Bom, e um outro papel é treinar o cristão e desenvolver talentos. Às vezes as pessoas querem ser pregadoras, as pessoas querem ser tanta coisa dentro da igreja, mas sem dúvida nenhuma um dos melhores locais para poder ela começar a desenvolver o falar em público, o melhor lugar para ela desenvolver a capacidade de argumentação é sem dúvida nenhuma a escola dominical. E é interessantíssimo como a gente tem visto algumas pessoas muito talentosas saírem exatamente de dentro da escola dominical. Então, eu agradeço a sua atenção. Desejo que você tenha uma excelente manhã, se for de manhã, uma excelente tarde, se for de tarde, uma excelente noite, se for de noite. Que Deus lhe abençoe e te guarde de todos os males e te dê muitas bênçãos e realize tudo na sua vida o que Ele tem desejado para ela. Em nome de Jesus. Fique na paz.